O tema dessa palavra é reconstruindo o altar. Então eu vou ler de novo aqui, começar o texto de novo. Elias, 1 Reis, capítulo 18, versículo 16. Então Obadias dirigiu-se a Acabe, passou-lhe a informação, e Acabe foi ao encontro de Elias. Quando viu Elias, disse-lhe: é você mesmo o perturbador de Israel? Não tenho perturbado Israel. Elias respondeu: mas você e a família de seu pai têm. Vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram a Baalins. Agora convoque todo o povo de Israel para encontrar-se comigo no Monte Carmelo. E traga os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azera, que comem na mesa de Jezabel. Acabe convocou então todo Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Elias dirigiu-se ao povo e disse: até quando vocês vão oscilar para um lado e para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no, mas se Baal é Deus, sigam-no. O povo, porém, nada respondeu. Disse o Senhor a Elias: eu sou o único que restou dos profetas do Senhor, mas Baal tem 450 profetas. Tragam 2 novilhos, escolham eles um, cortem em pedaços e ponham sobre a lenha, mas não acendam o fogo. Eu prepararei o outro novilho e colocarei sobre a lenha, e também não acontecerá, não acenderei fogo nela. Então vocês invocarão o nome do seu Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. O Deus que responder por meio do fogo, esse é Deus. Então todo o povo disse: o que você disse é bom. Elias disse aos profetas de Baal: escolham um dos novilhos e preparam primeiro, visto que vocês são tantos, clamem pelo nome do seu Deus, mas não acendam fogo. Então pegaram o novilho que lhes foi dado e o prepararam, e clamaram pelo nome de Baal desde a manhã até o meio-dia. Baal, ó Baal, responde-nos, gritavam, e dançavam em volta no altar. Não haviam feito altar que haviam feito, mas não havia nenhuma resposta, ninguém respondeu. Ao meio-dia Elias começou a zombar deles, gritaram mais alto, diziam: já que ele é um Deus, quem sabe está meditando ou ocupado ou viajando, talvez esteja dormindo e preciso ser despertado. Então passaram a gritar ainda mais alto e a se ferir com espadas e lanças, de acordo com o costume deles, até sangrarem. Passou o meio-dia e eles continuaram profetizando em transe até a hora do sacrifício da tarde. Mas não houve resposta alguma. Ninguém respondeu, ninguém deu atenção. Então Elias disse a todo o povo: aproximem-se de mim. E o povo aproximou-se, e Elias reparou o altar do Senhor que estava em ruínas. Depois apanhou 12 pedras, uma para cada tribo dos descendentes de Jacó, a quem a palavra do Senhor tinha sido dirigida, dizendo-lhe: seu nome será Israel. Com as pedras construiu um altar em honra ao nome do Senhor, e cavou ao redor do altar uma valeta na qual poderiam ser semeadas 2 medidas de sementes. Depois arrumou a lenha e cortou o novilho em pedaços e o pôs sobre a lenha. Então lhes disse: encham de água 4 jarras grandes e derramem sobre o holocausto e sobre a lenha. E façam novamente, disse eles, e fizeram. Façam pela 3ª vez, e ordenou que eles fizeram. E eles fizeram pela 3ª vez. A água escorria do altar, chegando a encher a valeta.
a hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente do altar e orou: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que Deus hoje fique conhecido que tu és o Deus de Israel, e que eu sou teu servo, e que fiz todas estas coisas por ordem tua. Respondeu ao Senhor: responde-me, para que este povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus, e que faz o coração deles voltar para ti. Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão, e também secou totalmente a água na valeta. Quando o povo viu isso, todos caíram e prostrados e gritaram: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Aleluia, amém. Curva a tua cabeça aí por um instante, fecha os teus olhos. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa falar conosco poderosamente essa manhã. Nós profetizamos, ó Pai, que seja um tempo de restauração apostólica sobre a igreja de Cristo. Nós profetizamos, ó Deus, um tempo de novidade, um tempo de algo novo, um tempo de sobrenatural. Move o impossível essa manhã, Deus. Move o impossível, Senhor, em nossas vidas. Ó Deus, que toda resistência, toda cadeia caia por terra agora, e a glória do Senhor seja manifesta em nós, e principalmente através de nós. Amém? Amém. Glória a Deus. O tema dessa mensagem é restaurando o altar. Restaurando o altar da minha e da sua vida, restaurando o altar da igreja de Cristo, restaurando o altar da nossa casa. É interessante que Elias foi um dos profetas que nunca falou Deus de Abraão, Isaque e Jacó. No livro de Gênesis cita várias vezes Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Mas em 1 Reis, nesse capítulo, e toda vez que Elias fala, ele fala Deus de Abraão, Isaque e Israel. Porque a palavra Israel é porque lutasse com homens e com o próprio Deus e prevalecesse. Ele nos tornou vencedores. Ele nos tornou campeões. Em uma versão diz campeões. Eu te torno campeão. Na outra versão diz príncipes e princesas do Senhor. Mas da mesma forma são vencedores. Então Deus, Ele, como Israel, Ele nos faz vencedores. Deus está te chamando para um tempo de viver o sobrenatural, o impossível. Nós estamos vivendo esse tempo de tantas desgraças sobre a terra. Cada hora que você liga o jornal é um problema maior. Cada hora que você abre o Facebook, cada hora que você abre um WhatsApp é uma nova morte, é uma nova crise, é um novo problema. Nós estamos falando só de pandemia, nós estamos falando de uma crise humanitária mundial, onde está faltando já comida na terra. Comida na terra. E Deus falou assim, olha, e nesse momento havia fome em Israel. Nesse momento não tinha mais água, faziam 3 anos que não choviam, imagine só, 3 anos sem chover. Eu fui no sertão nordestino, numa cidade chamada Sertânia, e fazia exatamente 3 anos que não chovia, irmãos. A terra era dura, seca, 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 seca. O sol brilhava demais. Não tinha nada, não tinha árvores, não tinha animais de estimação na cidade, não tinha gado. Eu não vi gado, eu não vi animais de estimação, cachorro, gato, passarinho, eu não vi passarinhos. Então essa é uma das características que quando para de chover, Israel não chovia durante 3 anos, porque o altar estava destruído. E aqui, como o pastor Danilo disse bem, às vezes nós levantamos altares na nossa vida que não são o do Senhor.
Baal é o deus da fertilidade. Então todas as vezes que ias fazer uma colheita, a adoração era Baal. Todas as vezes que iam plantar, a adoração era Baal, porque a Baal era deus da fertilidade. E começaram a esquecer do Senhor. Jezabel, ela conseguiu colocar isso sutilmente em Israel. E o espírito de Jezabel continua circuncisar nas nações. Dentro da igreja de Cristo, o espírito de Jezabel continua a rondar pessoas. O espírito de Jezabel, ele traz uma rebelião dentro de nós. O espírito de Jezabel, ele traz uma avareza dentro de nós. O espírito de Jezabel nos leva a confiar mais em Baal do que em Deus. E aí, passado tudo isso, imagine só. Deus, ele quer mandar chuva sobre a terra. Mas não uma chuva física, uma chuva espiritual sobre a nossa nação e sobre as nações da terra, para que a história mude de uma vez por todas, para que a tua casa mude, para que a tua família mude, para que o teu ministério mude. Eu vejo pessoas que estão com o ministério travado, uma vida financeira arrebentada, ganha até bem, mas não consegue prosperar, não consegue ter nada, está sempre mendigando, e é o que Deus quer mudar. E como que eu posso viver esse sobrenatural? Como eu posso viver esse tempo da chuva, de um avivamento, de cura, de libertação, de prosperidade, de transformação? Como eu posso viver isso? Restaurando o altar. Antes do confronto, Elias fez algo. Ele restaurou o altar de Deus. E o altar da nossa vida é preciso restaurar, que nós precisamos restaurar. Precisa pegar, são 12 pedras. Depois que ele restaura o altar, ele coloca as 12 pedras. Nós temos 12 pedras que nós fizemos uma restauração do altar aqui dentro da igreja. E a primeira pedra desse altar que você precisa restaurar chama-se arrependimento. No passado Deus não levou em conta a nossa ignorância, mas agora Ele ordena que todos e em todo lugar se arrependam. Eu vou abreviar bem essa palavra hoje, porque eu comecei ela domingo passado e eu não consegui terminar. Eu quero abreviá-la para conseguir terminar hoje. Sem arrependimento e confissão não há perdão de pecados. Você precisa se arrepender hoje. Você precisa pedir perdão hoje. O pecado é o que nos separa de Deus. Todos somos chamados a um arrependimento diário. Você imagina, irmãos, essa nação pecadora chamada Brasil, que foi instaurada, que nasceu já no pecado. Assassinatos, estupros, tantas coisas, escravidão. E nós íamos de lá para cá, continuando. Você vê que a sensualidade no Brasil ela é aflorada. Meninas engravidando, perdendo a sua virgindade com 11 anos de idade. Meninos perdendo a sua virgindade com 12 anos de idade, 11 anos. E achando que isso é bonito. Meninas que, em vez de aprenderem uma dança, que é arte, balé, jazz, antigamente a geração, as meninas queriam isso. Não, hoje elas querem saber qual que dança o quadradinho melhor, qual rebola mais, qual é mais cachorra. Meu Deus, nós somos chamados a esse arrependimento. Arrependimento significa mudança de pensamento, mudança de sentimento e mudança de atitude.
Como o pastor Danilo disse aqui, ele teve uma mudança de atitude. Você precisa ter uma mudança de pensamento, uma mudança de comportamento. Sabe, irmãos, eu vejo os crentes que não se comportam como crentes. Eu vejo pastores que não se comportam como pastores. Eu vejo cristãos que não se comportam como cristãos, não se vestem como cristãos, não falam como cristão. Irmão, você acredita que tem crente que fala palavrão? É possível isso? Às vezes eu converso com pastores que falam palavrão, eu não consigo acreditar nisso. Não é possível que ainda existem crentes que falam palavrão. Às vezes nós estamos preocupados com olha, não assista a Disney, não assista a Globo, não assista não sei o que, não assista não sei o que. Amado, eu preciso mudar o meu pensamento. O mal não está lá, o mal está aqui. Jesus disse: o mal não é o que entra, sabe por quê? Porque nada é mal, mas é o que sai da minha boca. Para com de fofoca, crente. Um pastor fez uma postagem essa semana, dando uma opinião. Um monte de gente massacrou, um monte de crente massacrou ele. Pelo amor de Deus, crente, se você continuar com esse comportamento, você nunca vai restaurar o altar da tua vida. E o pior, você não vai para o céu. Quando um crente vem falar mal de alguém para mim, quando um crente vem falar palavrão, meu irmão, me dá uma vontade. Muda o teu comportamento. Muda, por favor, o teu comportamento. Trata bem o teu cônjuge. Cuida da tua casa. Arrependa-se. E eu tenho falado uma coisa sobre arrependimento. Arrependa das coisas que você fez, mas também se arrependa das coisas que você não fez. Porque eu vejo uma geração de pessoas aí dizendo: eu quero fazer e nunca fez. Eu vejo um monte de gente falando assim: esse é o teu chamado, apóstolo. Você que foi chamado para cuidar de morador de rua, você que foi chamado para fazer missões. Eu vejo um monte de pastor falando isso para mim. Você que foi chamado para isso ou para aquilo. Não, irmão, isso não é chamado, isso é obrigação. Cuidar de vidas é obrigação. Então se arrependa também do que você não fez, ainda dá tempo. Meu Deus. Reconhecendo as suas falhas, reconhecendo a verdade absoluta da palavra, que está pronto, que você está pronto para mudar. Arrependa-se. Muitas vezes permitimos que o pecado na nossa vida, comentários maliciosos, palavrões, mentira, acepção de pessoas, inveja, ciúmes, egoísmo, orgulho. Para de querer construir o teu reino e construa um reino para o Senhor. Orgulhoso, orgulhosa, inimizade. Devemos clamar por um arrependimento verdadeiro que nos leva a uma mudança real. Clame por um arrependimento verdadeiro. Para de mentir, para de prostituir, para de deitar com pessoas que não são teu cônjuge. Por favor. Salmo 24 declara assim: quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, e nem jura
enganosamente. Segunda pedra que precisa ser restaurada, eu vou correr, é o quebrantamento. Salmos 51, 17. Abra aí. Glória a Deus. Pastor Danilo, você acredita em pastor que não jejua? Você acredita nisso? Você acredita em crente que não jejua ainda? Você acredita num trem dele? Eu não posso acreditar nisso. Meu Deus. 51, 17. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. O coração que se quebra, que se dobra diante de Deus, reconhecendo as suas falhas e reconhecendo a verdade absoluta da palavra, que está pronto para mudar. Todos estamos no processo de mudança. Deus vai nos refinar. Esse refinamento ocorre com o passar do tempo e através das várias situações. O crescimento é um processo, inclui fracassos, duras lições, mas também quebrantamento. Tudo está no controle de Deus. Tudo! Então se quebrante. Nós não temos a verdade absoluta, quem tem é Deus. Nós precisamos quebrar o nosso orgulho, como Naamã, e nos quebrantar diante do Senhor, pedindo a misericórdia. Por isso que é importante o jejum, porque o jejum você se quebranta. Você imagina, amado, eu estou aqui agora nessa cadeira pensando, qual a hora que eu vou dobrar a cabeça aqui? E eu entendendo que só o Senhor pode me manter de pé. Eu fico imaginando uma pessoa que, estava falando isso com o pastor Danilo, uma pessoa que jejua 15 dias, 21 dias. Meu Deus, a sensibilidade que ela está com o Senhor, o quebrantamento, o arrependimento. Quando Deus me colocou, há 6 anos atrás, dentro da minha casa, e Ele falou, fica 3 meses no teu quarto, você vai orar 6 horas por dia. Porque, irmãos, eu não prestava. E naquele momento, 6 horas por dia, Ele começou, e no começo a minha oração foi, eu quero poder, eu quero isso, eu quero ver milagres. E Ele falou, fica tranquilo que eu vou te tratar. E naquele período, faz mais de 6 anos, naquele período, Ele me colocou, Ele começou a mostrar os meus erros. E tinha dia que eu sentia ânsia de vômito, de ver quem eu era. Quando você se quebranta, você vê realmente quem é você. Quantas mentiras, quantas coisas erradas eu tinha feito. E achando que eu estava certo. Sabe, amado, muitas vezes nós estamos fazendo coisas pensando que é para um bem maior. Não, irmãos, ande correto para o bem maior, que é ir para o céu. Então quebrante-se. Se você precisa entrar no teu quarto, ficar lá 1 mês, 2 meses, 3 meses trancado orando, irmão, faça. Até se quebrantar. Até eu ter que entender que eu tinha que pedir perdão para minha esposa, para minha filha, para minha mãe, para a igreja. Ele me levou 3 meses ali a entender quem eu era realmente. Que eu era um pobre, cego e nu. E naqueles 3 meses, orando 6 horas por dia, 6 horas, eu entrava 7 horas, saía 1 hora da tarde, dentro daquele quarto. Eu tinha um quartinho na minha casa naquela época, onde eu morava, no centro.
Então minha esposa ia fazer os seus afazeres, minha filha, e eu ficava ali trancado, jejuando, orando. E naquele quarto Deus me levou a entender quem eu realmente era. E principalmente a confiar nele. Porque quando eu não sou quebrantado, eu acho que a força está na minha mão. Que é eu que posso. Que é eu que posso resolver o problema. Ah, me dá 5 minutos que eu quebro a cara dele. Ah, Deus, deixa comigo. E por muito tempo eu não fiz a obra de Deus, eu fiz a minha obra. Por muito tempo eu mantive a igreja aberta pelo meu capricho, até eu entender todo o processo na minha vida. Então é importante isso, que você quebrante-se sim. Deixa Deus estar no controle da tua vida. Sabe por que você está passando por tudo isso? Porque Deus ainda não está no controle da tua vida. Terceiro, a adoração. João, capítulo 4, versículo 23. Vou tentar ser mais rápido. São 108 horas agora. Meu Deus. 108 horas. Estou vendo até o... Vai chegar, eu vou conseguir, irmão, 21 dias. Mas eu já estou muito feliz hoje. 108 horas. João capítulo 4, versículo 23. Diz assim: no entanto, está chegando a hora, e de fato chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu preciso adorar, voltar à adoração. O homem é um adorador por natureza e foi criado para adorar a Deus e ter um relacionamento íntimo com o seu Criador. Mesmo com a queda, o homem não perdeu esta capacidade. Por isso, como está separado de Deus, ele vai buscar algo que seja objeto para adoração. Encontramos uma expressão usada comumente: adoro isso e adoro aquilo. Eu preciso voltar a adorar ao Senhor. Adoração não é uma canção, irmãos. Spurgeon diz assim: olha, o momento em que nós mais mentimos é no louvor. Por quê? Porque a adoração não pode ser mentira. Quando você canta, você fala assim, ó: Deus me usa, eis-me aqui, Senhor, vai valer a pena. E ele fala: vai mesmo? E ele fala: então eu vou te levar para um lugar diferente. Eu vou levar você para passar uma situação diferente. E aí você tem que cantar: vai valer a pena. Então não minta mais na tua adoração. Se você não for fazer, tinha uma música que eu falei para alguns irmãos, falei: para de cantar essa música. Que era aquela música: se não, como é que é? Se não for perder as mãos, arranca ela. Eu não preciso. Se não for o meu coração, tira ela. Amado, depois quando Deus pedir algo, aí você fala assim: não, eu não posso fazer. Então adore de verdade. Aquilo que você canta, você tem que viver. Aquilo que você diz para Deus, você vai ter que viver um dia. Pastor Josué Gonçalves disse assim: um dia, tudo que você pregou, você vai ter que viver. E eu estava lá nessa ministração, amados. Aquele dia foi o dia mais chocante da minha vida. Na igreja do pastor Clodoaldo. Uma manhã, uma igreja linda, irmão. Uma favela, uma igreja linda.
Ele venceu ali, um homem de Deus. E o pastor José Gonçalves disse assim: olha, aquilo que você prega, um dia você vai ter que viver. E à noite, o filho dele de 10 anos, Carol? 10 anos, teve um derrame cerebral. E pela manhã morreu. E aí? Que quando a gente fala de nós para os outros, fala para os outros, olha, Deus vai consolar, é uma coisa, e aí você? Então adore de verdade. Ele é o único e o centro da tua adoração. Quarta pedra que precisa ser restaurada é a oração. 1 Tessalonicenses 5,17, eu não vou nem pedir para você abrir para a gente ser mais rápido, diz: orai sem cessar. Orar. Você quer que a tua vida seja transformada? Você quer que a tua igreja seja transformada? Você quer que a tua casa seja transformada? Comece a orar. Oração. Você quer ser transformado? Ore. Ah, mas eu não tenho vontade de orar, irmão. Ore sem vontade. É uma crentaiada que fala isso para mim: eu não tenho vontade de orar em línguas. Ore sem vontade. Ore. Um dia perguntaram para um pastor qual era o segredo da oração, e ele disse assim: ore até aprender a orar. Esse é o segredo. A oração é a comunhão com Deus e é intimidade. É uma via de mão dupla. Falamos com Deus, mas também ouvimos. A oração é um método estabelecido por Deus para que possamos nos comunicar com Ele. E o desejo do Pai é que cresçamos na nossa vida de oração. É preciso entrar no reino do Espírito para ouvir. Tudo o que Elias fez foi debaixo do comando de Deus, e por isso funcionou. Quando eu oro, eu tenho uma conexão com o Senhor. Volte a ter essa conexão hoje. Hoje é domingo, dia do Senhor. Volte a ter essa conexão com Ele. Começamos orando muito e nós precisamos continuar orando. Uma vez uma pessoa disse assim: o culto de vocês é um pouco difícil, que vocês oram muito. A oração é a chave que quebra grilhões. Quinta pedra: obediência. 1 Samuel 15:22 diz assim: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocausto e em sacrifício, quanto que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura dos carneiros. Há um chamado de Deus à obediência. Amados, nós precisamos voltar a aprender a obedecer. Obedecer ao Senhor, à sua palavra. Obedecer aos nossos pais. Vou dizer uma coisa: se você tivesse ouvido teus pais, muita coisa que você passou, você não tinha passado. Se você tivesse ouvido os seus pastores, muita coisa que você passou, você não tinha passado. Então obedeça, aprenda, volte a obedecer. Se você tivesse ouvido teu professor, obedecido ele, quando ele falou estuda, você não estava vivendo o que você está vivendo hoje. Se você tivesse ouvido teu patrão, obedecido, você não tinha perdido teu emprego. Foi devido à falta de obediência que o pecado entrou no mundo. Deus chamou a obediência parcial de Saul de desobediência. Por conta disso, ele perdeu um reino. Por conta disso, muitos perderam o seu ministério. Por conta disso, muitos foram amaldiçoados por não obedecer. Disposição para aceitar
um estado de dependência, aceitar verdadeiramente o propósito, a vontade e a palavra de Deus nas nossas vidas. Sexta pedra, submissão. Tiago 4,7, parte A do versículo diz: portanto, submetam-se a Deus. A palavra submissão significa estar debaixo de uma missão. Existe alguém acima de você que determina a missão. É isso que é submissão. Parece um palavrão, eu não me submeto a ninguém. Disposição para aceitar um estado de dependência, aceitar verdadeiramente o propósito, a vontade e a palavra de Deus para as nossas vidas, se submeter à vontade dele. Se a vontade dele é que você está nesse lugar hoje, nesse trabalho hoje, você foi plantado em um lugar, fique, submeta-se a isso. Somos chamados a submetermos a Deus e o seu senhorio, o seu governo, a sua vontade, o seu plano e propósito. Ah, meu Deus, que nós possamos estar debaixo dessa missão, sermos submissos ao propósito do Pai. Eu tenho entendido que Ele quer salvar essa nação, mas você, igreja, precisa despertar. Sétima pedra que precisa ser restaurada no teu altar é fidelidade. Apocalipse 2, versículo 10, parte B. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Meu Deus! Fidelidade significa qualidade de fiel, lealdade, fiel, que cumpre aquilo que se obriga, leal, que não falha, que não muda, verdadeiro. Esta é uma marca do caráter de Cristo e um aspecto do fruto do Espírito. Deus nos chama a sermos fiéis. Vou te dar um princípio: viva por uma palavra e morra por uma palavra. Cuidado com o que você tem falado. Fidelidade é aquilo que você falou, você vai cumprir até o fim. Eu gosto muito de filmes medievais, da Roma Antiga, esses filmes da Idade Média, porque um dos princípios que eles mais tinham era a honra. Eles morriam pelo rei, porque eles tinham sido dado a palavra deles que eles iam fazer isso um dia. Então seja fiel. Quando o povo, os guerreiros de Israel, de Davi iam lutar, eles gritavam pelo Senhor e por Davi. Fidelidade. Fidelidade com o teu cônjuge, fidelidade com a sua liderança, fidelidade com a sua igreja, fidelidade com o seu Deus. Sabe, irmãos, nós dizemos algumas palavras, hoje elas são tão vazias. A palavra amor. Nós dizemos que amamos uma pessoa e daqui 2 meses não amamos mais e somos infiéis. Nós dizemos que estamos com aquela pessoa até o final e aí no momento mais difícil se torna infiel. Eu tenho visto isso acontecer na nossa nação. Quantas pessoas que prometem coisas e não cumprem. Quantas pessoas que falam que estão juntas e não estão. Seja fiel com o que você falar. Viva por uma palavra. E morra, se for preciso, por uma palavra. 8ª pedra. Perseverança. Hebreus capítulo 12, versículo 1 diz: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha
e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Perseverança fala de constância, firmeza. Na hora da pressão, da batalha, somos tentados a desanimar, a desistir. A nossa mente enche de imagens negativas e as nossas emoções são abaladas. O inimigo não quer que prossigamos, não quer que avancemos, porque ele sempre quer tentar impedir os projetos de Deus. Os planos de Deus não serão frustrados. Somos chamados a perseverar, lutar, ir até o fim. Lute pelo teu casamento, lute pela tua família, lute pelos teus entes queridos, lute para permanecer na fé, lute para permanecer junto com aquele que você deu a sua palavra. Persevera. E é interessante que quando fala sobre o livro de Hebreus, está falando sobre já uma perseguição em Roma, que muitos poderiam morrer, e muitos morreram, mas o apóstolo Paulo diz: persevere, persevere, porque eu vou dar algo melhor para vocês, que é a vida eterna. Nona pedra, ousadia. Provérbios 28, versículo 1, parte B diz: mas o justo é ousado como um leão. Ousadia fala de coragem, destemor, de ser destemido. A Bíblia diz que os covardes não herdarão, os covardes herdarão o lago de fogo, a segunda morte. Mas o justo é ousado, intrépido como um leão. Ousados na pregação, ousados na reprovação do pecado, e Deus tem falado muito isso comigo esses dias. Ousado na oração e na guerra espiritual. Seja ousado. Maior é Deus. Jesus já venceu e destronou principados e potestades. Então seja ousado na sua vida cristã. Pregue para o maior número de pessoas. Seja ousado no que você fala. Seja ousado na sua vida. Ande em caráter, retidão, comprometimento com a palavra, ousadia, coragem para enfrentar os desafios. Coragem. Mas está difícil. Mas o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Décima pedra. Rakatalamas. Uma pedra tão importante. Salmo 37, versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Entrega. Confia. Fazer uma entrega real é deixar Deus agir, dirigir nossas vidas. Permita-me fazer uma pergunta: quem tem a última palavra em suas decisões? Quem tem a última palavra nas suas decisões? Quem é? Eu estou pensando em fazer isso, eu estou pensando em fazer aquilo, eu estou pensando em fazer aquilo outro. Ou você tem orado ao Senhor e falado: Senhor, a última palavra vem de ti. A última palavra vem do Senhor.
Oracalamassoria. Você está procurando um cônjuge? Você está procurando um relacionamento? Deixa Deus falar com você. Vou dizer aqui o conselho para muitas pessoas que estão vivendo um problema aí. Já tentaram com tantos e só estão vivendo um problema. Entrega a tua vida a Ele. Entrega o teu filho a Ele. Entrega as tuas finanças a Ele. Entrega por completo. O Senhor quer que lhe entregamos os fardos, os problemas, angústias. Ele quer que nós entreguemos isso. Muitas vezes temos dificuldade de fazer essa entrega real porque queremos estar no controle e achamos que podemos resolver da melhor maneira. Eu sou uma pessoa que eu amo estar no controle das coisas. Eu sou essa pessoa. Minha esposa sabe disso. Mas Deus está falando: entrega. Saia do controle. Entrega. Hoje, em nome de Jesus. Décima primeira. Fé. Hebreus capítulo 11. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Versículo 1. Fé. Fé. Você precisa. No versículo 2 diz: pois pela fé, pois foi por meio dela que os antigos receberam um bom testemunho. E versículo 3: pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo se vê não foi feito do que é visível, mas invisível. Nós precisamos ter fé. Fé em Deus, fé em Jesus, fé na palavra. Tudo recebemos pela fé. Perdão dos pecados, salvação, vida eterna, batismo no Espírito Santo, é pela fé. Versículo 6 de Hebreus capítulo 11 diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que a recompensa aqueles que o buscam. Amado, se você não tiver fé, as outras 10 pedras não vêm. É pela fé que você entrega. É pela fé que você é submisso, você é obediente. É pela fé, porque eu não estou vendo nada, mas eu creio. Eu não estou vendo milagre, mas eu creio. Quando nós ficamos uma semana na frente daquele hospital, nós não estávamos vendo, às vezes iam palavras terríveis: olha, morreu mais um. Eu não olhei, eu não ouvi, mas eu criei no milagre. E eu pude ver tantas pessoas saindo daquele hospital. É pela fé. É pela fé que nós vamos alcançar centenas de milhares de pessoas nessa nação. Você vai caminhar pela fé esses dias. A fé é o escudo, proteção contra os dardos inflamados do maligno. Palavras mentirosas, temores, angústias, é pela fé. Usa o escudo. O escudo romano, ele tinha mais ou menos 1,10 m. E é interessante isso que eu vou dizer sobre o escudo da fé. Por isso a igreja precisa estar conectada. Os centuriões romanos, os soldados romanos tinham uma estratégia. Quando o inimigo vinha, eles pegavam o escudo de 1,10 m, eles colocavam, fechavam a frente. E os que estavam atrás deles colocavam por cima e fechavam. E os que estavam atrás fechavam, fechavam, fechavam.
fechavam, até que todos estavam protegidos pela fé. E que Deus possa mover isso. E a última pedra a ser restaurada na sua vida, a santidade. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos padrões, amoldar pelos maus desejos outroras, quando viviam na ignorância. 1 Tessalonicenses 5:23 diz assim: que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Amados, santidade no corpo, na alma e no espírito. O teu corpo tem que ser santo. Como assim? Cuidado com as tuas vestes. A tua carne, ela é carnal. A tua carne quer pecar, a tua carne quer masturbar, a tua carne quer trair, a tua carne quer roubar, a tua carne quer comer, a tua carne quer fazer um monte de coisa que não presta. Então santifica ela. Como eu santifico a minha carne? Jejuando. Mata ela. Mata ela. Mata ela. Mata essa carne. Viva pela fé a santidade. Eu vou para 1 hora de jejum, eu vou 5 horas de jejum, eu vou 10 horas de jejum, eu vou 20 horas de jejum, eu vou 100 horas, eu vou 106 horas, eu vou 108 horas, até minha carne santificar, até ela tremer. Santifica a tua alma. A alma é o lugar dos nossos pensamentos, das nossas inquietações. Quem disse que você não iria sofrer? Amado, deixa eu dizer uma coisa. E amada, deixa eu dizer uma coisa muito clara para você. Você vive de escolhas. E na sua alma, pela sua alma, você quer escolher sempre o que te favorece momentaneamente. Mas depois o preço vem. E aí você diz: Senhor, por que eu estou passando por isso hoje? Você está passando por isso só porque você escolheu isso. Então, antes de ter escolhas, santifique a tua alma. Senhor, eu quero que os meus pensamentos sejam os seus. Não tem como? Tem. A Bíblia diz isso em Romanos 12, renovação da nossa mente em Cristo. Está aqui, o psique, a nossa alma está aqui. Então renova ela em Cristo. Para de ficar pensando em coisas mundanas, em prazeres, e pensa em Deus, em que você vai fazer amanhã para o Senhor. E no Espírito, renova ele cada dia mais. Ore em línguas, busque os melhores dons. No novo nascimento, Deus nos santifica, separa-nos para si mesmo e coloca em nosso coração a semente da santidade prática. A santificação é um processo que dura toda a vida. Toda a vida. Não ache que o que você foi santo ontem vale para hoje, não. Não ache que o que você fez ontem vai valer para hoje, não. Faça hoje. Ter uma experiência diária de separação do pecado para nos conformar com Jesus.
despojando-nos do velho homem e tomar posse da nossa morte para o pecado e produzir o fruto do Espírito. Viva isso, querido. Santifique. Se separe do pecado cada dia mais. Isso é pecado, eu não quero. Às vezes uma pessoa vem falar de outra para mim, eu falo assim, ó, você vai provar na frente dela, eu não vou, eu não quero me meter. Eu falo, então nem me fala. Quero nem saber. Porque eu não vou compactuar com o teu pecado. Então não compactue com o pecado. Quero encerrar essa palavra dizendo que depois que o altar foi restaurado, Deus se manifestou com fogo, respondendo à oração do profeta e demonstrando que só Deus é Deus e que tem poder para operar o impossível. Só com o altar restaurado o milagre aconteceu. Sem altar restaurado você vai ficar lutando, irmão. Eu passei um período da minha vida lutando e nada dava certo. Eu tenho alguns filhos que me acompanham desde o começo do meu ministério e sabem disso. Saíam pela cidade e só iam ouvindo mal de mim. Hoje eu posso falar com a autoridade do meu problema, do problema que eu tive um dia, porque eu venci. Hoje quando falam o meu nome, lembram das obras que nós temos feito. Não é para me engrandecer, porque eu também fui e eu luto todo dia contra ele, o pecado. Mas eu tive que tomar uma decisão. Ou eu parava de ser crente, ou eu mudava de vida. Porque Deus ia me matar. Porque Ele tinha falado 200 vezes comigo e eu não obedecia. E eu tive que passar por um processo há 7 anos atrás. 7, 8. De ficar lá, Ele mostrando meus pecados. Muda de vida, restaura o altar. E quando eu restaurei o altar da minha vida, a minha vida mudou. Meu ministério mudou. A nossa igreja mudou. Então viva isso. Uma vez que o principado foi confrontado e derrotado, Elias vai interceder para trazer à existência a chuva de Deus. E disse que iria derramar. Por 7 vezes ele intercede, nos ensinando a importância de orar, até que vejamos a manifestação do que Deus falou e prometeu. Sabe, irmãos, logo após o altar ser consumido, e naquele altar eu podia ministrar mais tantas outras coisas, a água como oferta, Elias sobe e vai orar no Monte Carmelo, por 7 vezes, e ele fala para o seu moço, sobe e vê. E na última vez ele diz assim, olha, eu vejo uma pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem. E ele diz, vai lá e avisa Acabe, que hoje vai chover. Eu quero profetizar na tua vida, se você restaurar esse altar hoje, comece hoje, vai chover na tua vida. Sabe, essa causa na justiça vai ser liberada. Sabe, essa enfermidade vai ser curada. Sabe, esse problema financeiro vai ser transformado. Sabe, esse problema no casamento vai acabar. Restaure o altar hoje. Amados, que nós possamos restaurar o altar de nossas vidas e perseverarmos firmes do Senhor, crendo na palavra, até que Ele venha. Até que Ele venha. Até que Ele venha.